bem-vindos a novo tutorial de vídeo e hoje vamos ser caçadores de tesouros neste Treasure Hunter, desenhado por Richard Garfield e pensado para 2 a 6 jogadores a partir de 8 anos. Dentro da caixa, estes são os componentes que encontramos. Temos os manuais do jogo, um dos quais em português, diversas pranchas com imenso material por destacar e um grande baralho de cartas. Vamos agora conhecer os diferentes componentes de Treasure Hunter. Temos o tabuleiro de jogo, composto por estas duas partes. Elas têm este encaixe e é muito fácil de montar e já está pronto a jogar. Temos também as nossas fichas de Goblin. Elas têm 3 variedades. 1, 2 e 3 e devem estar aqui nesta pilha e elas vão ser para colocar aqui no desfiladeiro. Temos as nossas fichas de tesouro, elas são para colocar nestas 3 áreas do tabuleiro, que são as montanhas, a floresta e a caverna, e nelas podemos encontrar diferentes tipos de tesouros. Temos as nossas peças mais apetecíveis, os artefactos, eles variam entre 21 a 25, portanto há aqui alguns números pelo meio que têm repetição. Temos também estes artefactos que não são nada desejáveis porque eles dão pontos negativos e variam entre menos 8 e menos 3, não há muitas, são 5 no total. Muitos pergaminhos. Estes pergaminhos são para utilizar durante o jogo, enquanto estes que têm uma cor diferente são para utilizar apenas no final do jogo. Muito dinheiro, muito tesouro, é isso que queremos durante este jogo. Valor 1, valor 2, valor 3, variam não só na cor, mas também no desenho e no tamanho destas moedas. E para quando já temos muito, há aqui umas fichas que valem por 10, outras que valem por 20. Há muitas cartas, neste jogo é um jogo de draft, os jogadores vão ter cartas na sua mão e as cartas, claro está, há uma enorme variedade. Temos as de cada uma das cores adequadas a cada um destes tipos de terrenos. Por exemplo, aqui para as montanhas temos as azuis. Qualquer uma destas 3 variedades, quer azuis, quer verdes, quer vermelhas, variam entre 1 e 12. Pusemos aqui números diferentes apenas para variar a ilustração. Cartas de habilidade, estas ações especiais são para utilizar num certo momento do jogo e há diversas diferentes que já vamos ver mais à frente neste tutorial. Cartas de dinheiro direto, portanto são riquezas automáticas e cartas de cão. O cão são os nossos guardas, eles vão nos ajudar a defender dos goblins e há apenas com valor 1 e 2, mas depois todas estas cartas têm um pequeno número de referência mais abaixo, varia entre 1 e 12 e esse é o seu nível de obediência. O nosso tabuleiro de jogo, do outro lado, tem uma tabela para fazermos as contas no final da partida e aí o jogo dá até 6 jogadores, portanto temos 6 fichas coloridas, uma fica na frente de cada jogador e a outra é utilizada para progredir os pontos do jogador nessa mesma tabela da pontuação. O objetivo é ser o jogador com maior riqueza no final da partida. Para isso, os jogadores vão jogar cartas da sua mão que lhe possibilitem aceder às riquezas cujo valor pode ser o máximo, o mínimo ou até a partir dos goblins. Mas vamos ver como é que isso se faz, porque no início do jogo os jogadores receberam 9 cartas. Das 9, cada jogador vai analisar o que lá está. Convém organizar a mão, nós já organizámos as mãos dos diferentes jogadores e claro que cada um via as suas mãos em exclusividade. Nós aqui estamos a jogar com as cartas abertas para ser mais facilmente perceptível. E agora cada um dos jogadores ia escolher uma das suas 9 cartas para guardar para mais tarde jogar. Depois disso as cartas vão circular para o jogador à sua esquerda, na segunda e na quarta ronda até circulam para o jogador à direita e depois então os jogadores voltam a escolher uma carta, voltam a circular até que não restem mais cartas por circular. Vamos olhar aqui para a nossa mão, vamos olhar também para o tabuleiro e vamos ver o que é que podíamos aqui decidir a partir disto. Ora, de cartas vermelhas temos o 5, o 4 e o 1. Nós o máximo não queremos de maneira nenhuma, porque ele dá 3 pontos negativos, mas o mínimo dá 1 ponto, pode até ser apetitoso. À partida, se alguém conseguir ter apenas o 1, garante que consegue ter o valor mínimo, porque para ter o valor mínimo é preciso ter algum valor, ou seja, o 0 nunca é um valor mínimo. Portanto, uma das hipóteses poderá ser retirar este 1. Vamos ver a carta verde, o 12. O 12 é a carta mais alta, mas atenção, aqui estamos a falar de um composto de valores. Portanto, um 6 e um 7 faz 13 e ganha um 12. Mas quem tiver a combinação de cartas verdes maior vai ganhar 20. E vimos no início que 20 é o valor mais alto que um jogador pode ganhar numa destas localizações.
O valor mínimo dá 1 ponto por cada carta vermelha jogada, mas isto o jogador pode guardar na mão e não tem necessariamente que ser na mesma ronda que ele quer traduzir aquele pergaminho em pontos, em moedas, neste caso. Vamos então ver, portanto o verde, este 12 é uma excelente hipótese. Depois temos um cão de nível 1. Este precisa de 1, este precisa de 2, aquele precisa de 3, portanto o nível 1 não nos ajuda assim tanto, mas também vimos que só há cães de valor 1 e de valor 2, portanto aquele cão de nível 1 de certa forma é ainda a considerar. Temos duas cartas de moeda, uma de valor 3 e uma de valor 1. Claro que se ficarmos com alguma será a de valor 3. E depois temos duas opções especiais que neste momento se calhar optamos por jogar cartas que sejam um pouco mais imediatas. Portanto, se temos o valor máximo na cor verde, à partida era este 12 que nós íamos guardar. Retiramos, viramos para baixo, preparamos a nossa mão de cartas e passamos fechada, claro está, ao jogador à nossa esquerda. Esse jogador teria feito o mesmo. Vamos analisar também a sua mão. Ora, ele pode pensar que aqui as verdes, realmente um 8 é um número muito apetitoso, até porque não se sabe que números é que estão em jogo, porque o baralho de cartas por jogar é imenso, portanto o número de cartas que entra é inferior à quantidade das cartas, elas não são exaustivas e, portanto, este jogador nem sequer sabe se há alguma carta superior a 8 que possa estar na mão dos jogadores. Mas ele olha também para as azuis. Este dá 2 moedas por cada uma destas fichas de goblins que o jogador venha a conseguir no decorrer da partida. E, portanto, ele, se acha que gosta de jogar com uma estratégia de goblins, esta também pode ser apetecível. Ao mesmo tempo, o valor mínimo de azul tem risco, o valor mínimo de verde não tem. As vermelhas não estão muito atraentes. Ele tem, por exemplo, um cão de nível 2 e ele pode até estar a pensar combinar, portanto, os cães com este objetivo que está aqui, azul, e se calhar ele optava por guardar este cão de nível 2 para garantir aqui um bom valor nessa área do tabuleiro. Neste caso, o baralho passaria para o jogador à sua esquerda. Os jogadores fazem isto tudo simultaneamente. Nós não o estamos a fazer, mas a partida flui muito mais naturalmente se os jogadores fizerem em simultâneo. Vamos então ver a mão deste jogador. Ele tem muitas cartas verdes e vermelhas. As vermelhas não atraem muito, porque um é negativo e o outro até é a peça mais baixa das positivas que temos em jogo. Ele se calhar optaria por um 11 verde ou este cão de nível 2. Vamos acreditar que ele vai retirar este 11 verde e vai agora também ele juntar todas as suas cartas e entregar ao jogador seguinte. Ora, os jogadores agora retiravam então uma carta das 8 que receberam, circulam sempre para a sua esquerda. Lembrar que na segunda e na quarta ronda, portanto, temos aqui um indicador que diz qual é o sentido em que as cartas circulam. Primeira, terceira e quinta, sempre para a sua esquerda. Se for na segunda e na quarta ronda, sempre no sentido contrário, de modo a que não seja penalizador jogar a seguir a determinado jogador da mesa e equilibrar um pouco mais a circulação de cartas durante o jogo. Ora, como dizia, os jogadores vão circulando as cartas até ao momento em que recebem apenas uma, essa adicionam ao seu bloco e depois vamos ver o que é que cada um faz com as cartas que selecionou. Simulámos a escolha de cartas que cada um dos jogadores potencialmente poderia fazer e vamos agora ver o que é que acontecia. Ora, vamos começar por resolver primeiro aqui a zona das montanhas e vamos ver o valor que cada jogador tem a anunciar para a zona das montanhas. Ora, este jogador tem um valor 6, este tem um valor 7 e este jogador nem sequer tem qualquer carta jogada que funcione na zona das montanhas. Portanto, neste momento, este jogador levaria esta ficha de tesouro, enquanto este levaria estes menos 8. Vamos ver se as cartas que cada um deles tem na mão permite fazer alguma coisa. E aqui, o primeiro jogador a poder fazê-lo é o jogador que terá dado as cartas. Ora, vamos ver. Este jogador olha para a sua mão. Ele tem, de facto, tem aqui 2 mulas. E ele pode arriscar jogar uma das mulas. Ele não sabe se aquele jogador tem alguma coisa para fazer resposta. E, portanto, vamos jogar uma das mulas. E o que ele pode fazer ao jogar uma das mulas é jogá-la, revela a carta de cima e vamos esperar que ela seja azul. Se não for azul, ele adiciona à sua mão. Se, por acaso, o jogador optar por jogar mais tarde, nesse caso, ele não poderá utilizar tudo o que já tiver sido resolvido. Neste caso, saiu uma outra mula. Portanto, vamos acreditar que ele usa novamente a outra mula e sai uma carta azul. Sai uma carta azul, sim senhor, e saiu um 12. Neste momento, este jogador tem um valor 18.
Este jogador olha para a sua mão, ele tem um valor 7. Por acaso ele consegue acrescentar aqui 8, mas 7 e 8 são 15. E se este adversário já tem um valor 18, 15 não vai chegar. Ele não tem mais nada para responder a este valor 18, sendo que para fazer o 15 ele teria que pagar 3 moedas para acrescentar 8 ao seu valor. Neste caso ele opta por não usar a carta porque seriam 3 moedas que iria desde logo abdicar sem proveito direto. Vamos então resolver as cartas azuis. Este jogador fica com esta ficha de tesouro e o jogador aqui da nossa esquerda levaria esta, que são 8 pontos negativos. É a pior carta, a pior ficha que o jogador pode apanhar durante todo o jogo. Ora, agora vamos resolver a zona da floresta. Portanto, estas cartas saem do jogo. Zona da floresta, onde este jogador tem um valor 7, este jogador tem um valor 19 e nós temos um valor 19 também. Muito interessante o nosso valor 19 ser exatamente igual. Em caso de empate nós temos vantagem por causa deste 12, mas não sabemos se os outros jogadores têm ou não alguma habilidade que possam aqui utilizar. De qualquer das formas, vamos imaginar que nós somos o primeiro jogador a poder fazê-lo e para garantir nós optamos por jogar a nossa outra mula e vamos ver se a carta de cima é verde. Aqui podem acontecer 3 coisas. Ela é verde, dá para jogar já. Ela é vermelha ou uma carta de cão, podemos jogar mais tarde. Ela é azul, aí já não terá qualquer proveito. Ora, neste caso é uma moeda de 3, portanto podemos jogá-la mais tarde. Juntamos aqui e ficamos por este ponto. Este jogador pode acrescentar 8, 7 e 8 são 15. Se este jogador tem 19 e este 19 volta a não fazer sentido. Portanto, ele abdica de jogar. Ele à partida sabe que assim consegue ficar com aquele valor mínimo. Este jogador tem 19, mas sabe que neste momento está em inferioridade face ao adversário, porque ele pode fazer valer-se do seu desempate devido a ter aqui o 12. E, portanto, ele utiliza este vezes 2, que só pode ser utilizado na zona da floresta, porque é uma carta verde. O tigre, ele usa-o para fazer o 11 valer 22, portanto 22 e 8, 30. Agora, este jogador teria novamente direito a usar uma habilidade. Ele não tem nenhuma carta de ação e, portanto, ele abdica. Este jogador já tinha abdicado. Temos resolvida a nossa zona da floresta e este jogador à nossa esquerda ficaria, portanto, com este pergaminho, enquanto o jogador à nossa direita ganharia este artefacto. Cartas usadas podem ser retiradas do jogo, elas vão para uma pilha de descarte. No início de cada ronda, toda a pilha de descarte é baralhada em conjunto com o baralho e são distribuídas as cartas, portanto, elas efetivamente podem voltar ao jogo. Vamos agora ver ali a zona da caverna e, portanto, temos aqui um valor 9, temos aqui um valor 11... e temos aqui um valor 3. Se isto ficasse assim, este valor 11 iria ficar com o artefacto que dá pontos negativos e este, como tem um número mais baixo, levaria aquele tesouro que vale 1 ponto. Ora, este jogador não quer usar habilidade, este jogador ele não quer de maneira nenhuma levar aquele menos 3 e as habilidades que ele tem só fazem aumentar o seu valor, portanto ele abdica. E este jogador também não tem nada que lhe faça reduzir a sua mão. Ele tem um vezes 2 vermelho, que seria o equivalente àquele tigre, mas para dobrar pior ainda. Portanto, está mal já como está, não precisa de ficar pior. Vamos distribuir as fichas de tesouro da zona das cavernas. Portanto, o valor mínimo é deste jogador, ele recebe este tesouro e o valor máximo com 11 face a 9 é deste jogador. Cartas vermelhas vão para a pilha de descarte. Podemos até retirar já aqui esta carta de ação porque ela é associada à cor vermelha e, portanto, não pode ser jogada noutras circunstâncias. Agora os jogadores vão obter o dinheiro que as suas cartas indicam. Portanto, este jogador obtém uma moeda, este jogador obtém 2 e este jogador obtém 6 moedas. Portanto, 3 e 3. Estes vão para aqui. Passamos para os cães de guarda. Temos aqui um valor 2, aqui um valor 2 e aqui um valor 3. Ora, vamos ver o que é que cada uma destas zonas dos goblins necessita de valor de cães de guarda. Isto porque, enquanto os nossos aventureiros foram tentar encontrar os tesouros, os goblins foram surrapiar as suas próprias riquezas. Portanto, valor 1 toda a gente tem, portanto ninguém tem que entregar 3 moedas aos goblins. Valor 2 tem 3, tem 2, tem 2, também ninguém tem que pagar.
valor 3, há aqui 2 que vão ter que pagar. Portanto, este jogador teria que dar 2 moedas, este jogador também teria que dar 2 moedas. Aquele jogador, como tem uma soma de cães de guarda 3, consegue fazer face a qualquer uma destas fichas de goblins que aqui estão. Feito isso, vamos ver quem é o jogador que tem um maior valor de cães de guarda. 2, 2, 3 é aquele jogador absorve todas as riquezas que os goblins conseguiram recolher durante este turno. Isto porque ele conseguiu fazer face a todas as cartas de goblins. Preparar a ronda seguinte foi facílimo. Tudo o que tivemos que fazer foi movimentar o marcador de rondas, um espaço para cima, preencher o desfiladeiro com novas fichas de goblins, colocar novas fichas de tesouro nos nossos terrenos e distribuir 9 cartas a cada um dos jogadores. Terminada a quinta ronda, virámos o tabuleiro de jogo ao contrário e fizemos os pontos de cada um dos nossos jogadores. Neste caso, venceu o jogador verde com 149, em segundo ficou o jogador roxo com 134 e em terceiro o jogador azul com 123. Mas como é que chegámos a estes pontos? Muito simples. Somámos todas as moedas que eles recolheram durante a partida, também todos os tesouros e depois, claro, uma moeda extra por cada ficha de goblins e ainda uma atenção para aquelas fichas que deram uns pontos diferentes. Neste caso, menos 8 e menos 3 para estes jogadores, mas aqui o jogador roxo conseguiu um ponto por cada tesouro, portanto uma moeda por cada tesouro, foram 8 pontos e 2 moedas por cada ficha de goblins, neste caso tem 2, daqui ele obteve 4 pontos. Quem fez mais pontos é o vencedor do nosso Treasure Hunter. Vamos agora conhecer os pergaminhos mágicos amarelos que podemos encontrar no decorrer de uma partida. Estes pergaminhos são jogados numa certa ronda, mas não há necessidade de ser na ronda em que foram conquistados. Vamos ver como é que obtínhamos pontos a partir de cada um deles. Aqui, 3 moedas por cada carta que tínhamos jogado na zona das montanhas. E aqui 2 e aqui 1. Há este tipo de pergaminho para cada uma das zonas do nosso tabuleiro. Aqui seria para as florestas e aqui para as cavernas. Outro tipo de pergaminhos dá-nos pontos consoante o número das cartas que jogamos. E aqui já não importa onde, desde que tenha sido numa das 3 regiões, qualquer carta 1, 2 ou 3, neste caso vai dar 3 moedas. Nesta situação seria para as cartas 4, 5 e 6, aqui para 7, 8 e 9 e no último dos casos para os 10, 11 e 12, sempre 3 moedas por cada carta jogada nessa região. Há também pergaminhos que estão relacionados com as moedas. Este permite duplicar, este permite triplicar o valor recolhido numa certa ronda. Por fim, temos os que dão pontos consoante o número de cartas de cães de guarda que o jogador tenha jogado. 3 moedas, 2 moedas e 1 moeda, sendo que em Treasure Hunter cada moeda é 1 ponto. Vamos agora conhecer as diferentes cartas de ação disponíveis. Temos a espada, que permite adicionar um valor 4 a qualquer uma das regiões do tabuleiro. Temos os mercenários, que permitem adicionar um valor 8 mediante o pagamento de 3 moedas. Temos a poção, que permite reduzir o valor de uma carta em 2. O Belo Adormecido, que anula por completo uma das cartas que tínhamos jogado. A Mula, que permite ir buscar uma carta ao topo do baralho. Os Pantagoblins, que faz com que os goblins não afetem o jogador durante toda a ronda. E ainda os Companheiros, que permitem acrescentar um valor que é o dobro da carta onde for jogada, consoante sejam montanhas, florestas ou cavernas. Foi novo tutorial de vir. Agora já sabe jogar Treasure Hunter, um jogo de aventura bastante temático e cheio de reviravoltas. Esperamos que tenhas gostado deste tutorial. Se for o caso, deixa o teu like, comenta, partilha o vídeo e não te esqueças de subscrever a Devir TV Portugal para não perderes os próximos conteúdos. Enquanto eles não surgem, boas jogatanas para ti!